O Cavaleiro dos Sete Reinos, George Martin. Este não é o audiobook da obra, é uma análise em que faço comparações, ilações ou exemplificações para com a cultura, política do dia ou eventos atuais. Não dispensa a necessidade da leitura da obra no seu todo. E pode ainda conter um caráter mais interpretativo, não servindo como resenha oficial do livro. O autor é escritor, produtor e diretor de filmes e seriados, tendo já trabalhado em Hollywood por 10 anos. Ele ficou mundialmente conhecido pela série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, que recebe uma adaptação para a TV pela HBO, chamada O Jogo dos Tronos ou A Guerra dos Tronos, com 8 temporadas. O livro narra a saga de Dunk, um cavaleiro andante que peregrinou pelos 7 reinos de Westeros, após Sir Arlo, de quem ele foi escudeiro, falecer de doença já na velhice. Dunk sonha em melhorar de vida, em ser reconhecido como cavaleiro e ter boas condições financeiras, o bastante para não passar fome nem precisar dormir ao relento, pelo menos. No início de sua saga, ele vai passar por Valfreixo para participar de um torneio de cavaleiros. Se ele vencesse ao menos um combate que fosse, ganharia moedas o suficiente para seguir em busca dos seus sonhos. E na estrada, ele conhece Egg, um garoto de cabeça raspada que insiste em ser seu escudeiro, mas ele descobre depois que Egg era da linhagem real, sobrinho do rei soberano da Casa do Dragão, a família real dos Targaryen. E nesse trecho, Dunk, agora chamado de Duncan o Alto, se mete em uma briga para salvar uma donzela em perigo, como é típico dos contos de heróis. A dama era a senhorita Tanselle, uma jovem que trabalhava numa caravana itinerante movimentando bonecos de fantoche. Naquele dia, o príncipe Aerion, arrogante e mau como era, tinha se ofendido com a apresentação teatral dos bonecos, pois em uma das cenas foi retratado o dragão da casa Targaryen sendo golpeado e morto. E Aerion, transtornado com aquilo, gritou: "O dragão nunca perde!" E num ímpeto de raiva e furor, como lhe era próprio, quebrou a carroça e os bonecos e agrediu os artistas, inclusive a senhorita Tanselle, a quem lhe desferiu um tapa e machucou seu braço. Também, por impulso, Dunk defendeu a garota, acertando um golpe no príncipe e derrubando-o no chão na frente de todos. Ele ainda lutou com alguns soldados do príncipe e derrotou alguns, mas acabou capturado e preso. No desfecho, Dunk foi julgado e sentenciado a um combate público segundo a Lei dos Sete. E como o assunto aqui é um cavaleiro salvando uma donzela em perigo, eu me permito extrapolar a ficção para a vida real. E nesse análogo, eu comento que toda vez que um homem se dispõe a salvar uma suposta donzela em perigo, ele se coloca no papel de herói. E seu destino é lutar, se ferir e acabar preso ou morto, mendigando talvez. Isso porque na vida real as donzelas são bruxas disfarçadas e o perigo que ela passa é na verdade um fetiche. Uma fantasia erótica dela em ser possuída e devorada na masmorra do vilão, no melhor estilo 50 tons de cinza. E então ela tende a desprezar o cavaleiro branco que a salvou, e como castigo, ela se casa com o herói e o faz sustentar os filhos rebeldes do vilão, só para no fim fazer uma falsa acusação contra o cavaleiro e lhe tomar a espada, a armadura ou alazão. Então é isso, para bons entendedores, né? Um pingo basta. Mas no que diz respeito ao nosso herói Dunk, ele teria de disputar uma batalha mortal contra os 7 guerreiros do rei, podendo também ter 7 lutadores que quisesse voluntariamente lutar ao seu lado. E na manhã da grande luta, Dunk estava sem muitas esperanças, mas Sir Steffron, um antigo desafeto do rei e de seus filhos, aceitou combater pela causa do cavaleiro Dunk e trouxe outros que também não gostavam do rei. No caminho para o local da disputa, as pessoas cumprimentavam Dunk e lhe davam palavras de apoio. As donzelas jogavam-lhe beijos e lhe faziam declarações de amor. Comovido, ele perguntou à sua equipe por que aquelas pessoas estavam ao seu lado. No que o ferreiro, o Sr. Pate, que tinha trabalhado no seu escudo e armadura, lhe respondeu: "Elas estão com você porque você é um cavaleiro que ainda se lembra dos seus votos." E isso também dá margem para um breve comentário. Isso à parte do livro, né? No sentido de que, quando a gente esquece o nosso propósito na vida, passamos a ser conduzidos por vícios, paixões ou influência de pessoas sem escrúpulos que só nos levam para a baixeza e para a vilania. Assim, era grande parte dos cavaleiros de Westeros, que já haviam perdido o propósito e vocação, e faziam o contrário do que dizia o código de honra dos cavaleiros, que se resumia em praticar o bem e a verdade, a ajudar o necessitado e a defender os desamparados e oprimidos.
a prezar a justiça, a viver e morrer pela verdade, e a sempre manter suas promessas. E como se via, nenhum deles ali se importou com a causa justa de Dunk, o Alto, e nem se importavam se pessoas inocentes fossem morrer. Pois no mundo líquido, como Bauman assinalou, todos os valores são transitórios e convenientes ao que cada um busca naquele momento. O prazer, a riqueza, o poder, a fama, e tudo se dilui instantaneamente, assim que os objetivos egoístas são alcançados. Dunk, no entanto, era o oposto disso. Ele prezava os valores e virtudes e buscava um sentido maior em cada uma de suas ações. E essa era a moral cavaleiresca dos tempos medievais que encontrava abrigo na moral católica cristã e que em diversos aspectos se respalda na vida dos santos católicos de todos os tempos, desde os mártires dos primeiros séculos aos grandes patriarcas medievais. E por essas e por outras, eu recomendo as obras que tratam do assunto A Cavalaria, o espírito que formou a cristandade, de Léon Gautier. A obra está em 2 volumes, publicada pela editora Caravelas. Mas então, outros cavaleiros lembraram dos seus votos e recuperaram o propósito de vida e lutaram ao lado de Dunk. E superaram Aerion e seus comparsas, e Dunk livrou-se da pena da morte. O rei quis, depois disso, fazer de Dunk o tutor de Egg no Palácio Real, mas ele se recusou e o monarca permitiu que Egg o seguisse como escudeiro. O motivo de Dunk se recusar a ficar na corte do rei era que ele preferia ficar livre, sem a obrigação, sob juramento, de defender reis que não mereciam ser defendidos, ou ter de lutar guerras injustas. E após esses eventos, cerca de 1 ano e meio depois, Dunk e Egg cavalgaram por lugares perigosos, ambientes inóspitos, fazendo pequenos serviços como escoltar senhores ou comerciantes, proteger o transporte de alguma mercadoria preciosa, etc. E nesse entremeio, Dunk repassava a Egg as lições que ele tinha aprendido de Sir Arlan quando era seu escudeiro. E uma das lições era: quando você se dispor a fazer algo, sempre faça mais do que esperam de você, nunca menos. E esse conselho, fazendo eu uma digressão para fora da ficção, tem a ver com a nossa vida no exato sentido do que também ensina o ex-Navy SEAL americano David Goggins no seu livro Nada Pode Me Ferir. Na lição 4 ele fala do padrão de excelência e ensina que devemos sair da mediocridade se quisermos desenvolver uma mentalidade de campeão. E isso é possível passando a fazer um pouco mais em relação a tudo que nos é delegado a fazer. Quaisquer tarefa que for, se temos um trabalho a executar ou algo para estudar, uma atividade, o que for, devemos fazer mais e melhor do que uma pessoa mediana faria. Devemos impor a nós mesmos um padrão de excelência superior e nos forçar a fazer um pouco melhor do que as pessoas comuns fariam. E com o tempo esse se tornará o nosso próprio padrão. E então nos habituaremos a fazer mais e melhor que qualquer pessoa. Nossa régua será mais elevada e atingiremos resultados e conquistas que ninguém mais tem. E se alguém duvida que isso dê certo, basta observar os resultados na própria vida de David Goggins. Tudo que ele obteve, o seu nível mental e físico, é surpreendente. Mas quanto ao cavaleiro Duncan, o Alto, mais de 1 ano após o torneio de Valfreixo, ele se encontrava agora a serviço do cavaleiro Sir Stas, em Pouso Veloz. Sir Stas era o último do seu nome e seus filhos tinham morrido durante a primeira rebelião do Dragão Negro e sua filha, falecida na Praga da Primavera. Suas terras e posses foram divididas e repassadas à senhora Rohan Weber, a Aranha Vermelha, como castigo de ter se levantado contra o rei, e por causa disso, ele se encontrava empobrecido e sem perspectivas de um legado futuro, porque não tinha mais herdeiros. Dunk aceitou então trabalhar para ele porque via nele também valores como firmeza, coragem, retidão, justiça, e isso traz uma reflexão de que muito daquilo que somos tem influência de com quem convivemos, ou seja, as pessoas que deixamos entrar na nossa vida determinam boa parte daquilo que seremos como seres humanos. O perfil das pessoas com quem nos relacionamos a nível de amizade, de relação amorosa, ou até de convivência familiar, parentesca, né, digamos, diz muito sobre quem somos ou de quem nos tornaremos no futuro. Mas prosseguindo, nos acontecimentos seguintes na história de Dunk o Alto, enquanto ele trabalhava para Sir Stas, ele se deparou com uma situação de miséria e sofrimento do povo, que vivia nas terras dele, nos vilarejos dali, e constatou que a grande seca que castigava a população tinha origem no fato de que a Viúva Vermelha, a senhora das terras vizinhas à propriedade de Sir Stas, tinha construído uma barragem desviada à água do riacho, e isso fez a lavoura morrer, o rio secar e o povo perecer de fome, e também de sede, né? E sucedeu que Dunk
e outro cavaleiro, que também trabalhava para Sir Stas, foram tentar desobstruir a barragem e na peleja, Bennis, como era o nome do outro cavaleiro, cortou o rosto de um dos serviçais desaforados que labutavam para a senhora Rohan, a Aranha Vermelha, que tinha assassinado seus 4 maridos, como diziam por aí os boatos. Ao saber da agressão, ela preparou seu pequeno exército para retalhar o Sir Stas e capturando e matando o cavaleiro Bennis era o plano dela, mas Eustace enviou Dunk para negociar a paz, oferecendo a ela uma certa quantidade de moedas de prata. Mas ela recusou e esbofeteou o próprio Dunk no rosto e exigiu o preço de sangue pela ofensa feita ao seu funcionário. A alternativa foi então de Dunk lutar contra o campeão da senhora Rohan. E o resultado foi favorável a Dunk, mas isso lhe custou ossos quebrados, sangue e cicatrizes. E ao fim um acordo então foi firmado e a senhora do Fosso Gelado, como era também chamada, a Viúva Vermelha, se casou com o velho cavaleiro do Leão Xadrez, que era o Sir Eustace, o que unificou as 2 casas e terras, mas isso não impediu que na despedida de Dunk, pois ele tinha decidido continuar a peregrinar pelos 7 reinos, a senhora Honey Weber, recém-casada, lhe roubasse um beijo. E nessa batalha, ao que se vê, Dunk tinha conquistado a paz e também o coração da viúva. Mas, passado todo esse desfecho do casamento entre os senhores Eustace e a Viúva Vermelha, Dunk se dispôs a uma nova jornada. Então ele e Egg foram a conhecer a Grande Muralha ao norte, defendida pela Patrulha da Noite contra os selvagens e contra os vagantes brancos. Contudo, no trajeto a esse destino, o cavaleiro e seu escudeiro encontraram um grupo de outros cavaleiros e senhores abastados que lhe fizeram o convite para participar de um torneio de casamento, uma competição em celebração ao casamento de um nobre rico, em Alvas Paredes. Se ganhasse, em qualquer disputa que fosse, o dinheiro seria suficiente para Dunk garantir comida, mantimentos e até um cavalo novo, indo aí a sua peregrinação até a região norte para conhecer a Grande Muralha. E então o cavaleiro misterioso que fez esse convite a Dunk e adotava o pseudônimo de violinista, depois soube-se que se tratava do descendente do filho bastardo de Aegon Targaryen, que foi legitimado no leito de morte por seu pai. Daemon, o filho legítimo, herdou o trono do pai, mas foi contestado por Daemon e isso levou a uma ruptura entre os Targaryen, ou seja, entre a Casa do Dragão Vermelho e a Casa do Dragão Negro. O filho bastardo representava o Dragão Negro e saiu derrotado na grande rebelião Blackfyre. E ali diante de Dunk estava um dos herdeiros do Dragão Negro, querendo outra rebelião para tomar o Trono de Ferro, e dessa vez queria a ajuda do Cavaleiro Dunk, o Alto. Mas a grande trama era que a pretexto de um suposto roubo do ovo do dragão, que seria presenteado ao vencedor do torneio, Dunk foi acusado de conspirar contra o rei, e teve de lutar para provar sua honra e lealdade, mas também por sua própria vida. Ao custo de ser esfaqueado no braço, de ter seu crânio quase esmagado por um golpe na arena, e também perder a sua espada, sua armadura e seu cavalo. E essa parte em particular merece um comentário. Essas tramas envolvendo os dragões negro e vermelho se parecem com a rotina política de Brasília, onde cada um tenta sua trama particular, e todos querendo tirar o máximo de benefícios, arrancando um pedaço do trono de ferro para si, se é que você me entende, ou ter um ovo do dragão para chamar de seu. Nesse caso, uma licitaçãozinha, um desviozinho de verba, alguma coisa nesse sentido. Ai, ai. Mas então, Brasília, no governo Lula, é a Westeros do tempo do Cavaleiro dos 7 Reinos, ou seja, o irmão de Lula, líder do sindicato envolvido no roubo dos aposentados, o ministro de Lula fingindo que não via nada enquanto recebia a sua parte, já Lula aumentando impostos e vendendo o Brasil para a China, e Janja, a mulher de Lula, gastando dinheiro público com viagens de luxo. E enquanto isso, o Senado e o Legislativo fazendo a dança do dragão de 9 dedos diante dos bobos da corte do STF. Mas se na Casa do Dragão tinha Dunk e Egg para frear a revolução, Deus ajude que o Brasil também se levante cavaleiros virtuosos para enfrentar a Casa do Dragão, composta pelo governo Lula, STF e os partidos de esquerda e centrão. Ou melhor, em vez de Casa do Dragão, é Casa do Ladrão. E assim está escrito. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3, 19 a 21. E assim encerra a análise da obra O Cavaleiro dos 7 Reinos, de George Martin.